Um spoiler: em todos os anos que o Fluminense brigou para não cair, fez 45 ou 46 pontos. Isso te conforta? Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like aqui embaixo, que é sempre muito importante para mim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Logo no primeiro ano de Brasileirão de pontos corridos, o Fluminense brigou para não cair em 2006. Faltando 5 rodadas para o campeonato acabar, o time tinha só 36 pontos e acabou aquele campeonato com 45, pontuação que inclusive hoje livraria o Fluminense do rebaixamento e que livrou naquele ano. Naquela edição do Brasileirão, o Fluminense só conseguiu escapar na 37ª rodada, ou seja, na penúltima rodada do campeonato, quando virou um jogo em cima do Santa Cruz lá no estádio do Arruda por 2-1, com gols de Cláudio Pitbull e André Moritz. Quem lembra desses aí? O Moritz, inclusive, tem toda ali uma história com o Fluminense, né? Depois que ele se aposentou até, eu acho que ele virou uma figurinha mais repetida nas redes sociais do clube, porque ele sempre foi um cara que torceu muito pro Fluminense. Antes de vir pra cá, ele estava no Internacional e acabou realizando o sonho de defender as 3 cores que traduzem tradição e acabou sendo o herói ali daquele jogo contra o Santa Cruz. Ele fez o gol da virada que cravou a permanência do Fluminense na Série A de 2007. 2 anos depois, outra temporada bem complicada no Brasileiro, mas essa contou também com outras frustrações. Eu tô falando de 2008. Aquele ano, obviamente, né, não é lembrado pela fuga contra o rebaixamento ali, porque teve um outro fator bem mais chamativo, que foi o vice do Fluminense na Libertadores para a LDU, né? Todo mundo, infelizmente, lembra disso. O Fluminense foi muito bem em toda aquela Libertadores, teve até a melhor campanha geral ali na fase de grupos, era um time realmente muito forte, mas que acabou 2008 muito mal em todos os sentidos, né? Se o título da Copa não veio no Brasileirão, o Fluminense também deixou muito a desejar. Afinal, quem não lembra daquela frase, se a gente vencer a Libertadores, vamos entrar no Brasileiro pra brincar? Eu tenho certeza que você já ouviu ou conhece pelo menos essa frase. Pois é, pra você que não conhece, essa frase foi dita pelo Renato Gaúcho numa coletiva ali depois de um clássico contra o Flamengo que o Fluminense perdeu e que era a lanterna do campeonato naquele momento. E essa ligação ali da Libertadores com o Brasileirão era muito forte em 2008. Afinal, o Renato usava os titulares na Copa e os reservas no Campeonato Nacional. 2024 foi o pior início de Brasileirão na história dos pontos corridos. E só perde para 2008, quando o time teve 3 empates e 5 derrotas nos primeiros 8 jogos. No final das contas, com muita luta ali, né, depois do vice da Libertadores, o time conseguiu melhorar um pouquinho ali o desempenho e acabou escapando do rebaixamento num ano que seria mágico, acabou sendo bem desperdiçado, né? Foi um ano muito ruim ali pro Fluminense, pensando no que poderia ter acontecido e no que aconteceu. O time acabou escapando com 45 pontos. Chegamos agora na maior luta do Fluminense contra o rebaixamento na era dos pontos corridos. Claro que a gente está falando de 2009, o ano que formou ali o apelido de time de guerreiros. Os cálculos matemáticos chegaram a indicar ali que o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado, depois de só fazer 18 pontos em 24 rodadas no campeonato e de ser o lanterna do Brasileirão por um longo tempo ali daquela edição. Nos últimos 7 jogos, o Fluminense precisava de 6 vitórias e 1 empate para escapar. E foi justamente isso que o time conseguiu. Foram muitos jogos inesquecíveis e aquela arrancada começou de fato num 2-1, que o Fluminense aplica sobre o Galo no Maracanã. Depois disso vieram as vitórias contra Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport e Vitória. E na última rodada, aquele jogo histórico contra o Curitiba fora de casa. Já na última rodada, o Fluminense precisava só de um empate para permanecer na Série A. Mas não foi tão simples assim, né? Até porque o adversário era um Coritiba que brigava para não cair logo no ano do seu centenário. Mas o Fluminense conseguiu, com um gol heróico ali do Marquinhos de falta, né? Naquela roladinha ali do Fred, aquela falta do que o Marquinhos consegue fazer o gol. O Fluminense até toma o gol, né? 10 minutos depois ali, o jogo acaba 1-1, tem até aquela porcadaria toda ali depois do final do jogo. Mas, enfim, o Fluminense conseguiu aquele feito heróico e até hoje é a maior briga contra o rebaixamento de qualquer clube na Série A, uma das maiores histórias de superação do Campeonato Brasileiro. Provavelmente o pior time do Fluminense que eu vi na minha vida. 2018 é um ano que todo tricolor odeia lembrar que existiu. Nessa temporada, o Fluminense não brigou contra o rebaixamento por grande parte do campeonato,
diferente de todos os outros anos que estão por aqui, por incrível que pareça, né? O problema é que aquele time passou 7 jogos sem fazer um gol sequer. E é óbvio que isso ia resultar numa queda brusca ali na tabela, né? Foram 7 jogos sem vencer nas últimas 8 rodadas, tendo ali 5 derrotas e 2 empates, números horrorosos. E na última rodada, o Fluminense recebeu o América Mineiro no Maracanã com uma promoção de ingresso lá, R$10, você podia levar até um acompanhante ali, né, um amigo, sei lá, sua esposa, qualquer pessoa que fosse, você podia levar ali pro Maracanã naquele jogo. E ainda no primeiro tempo, o Luan perde um pênalti ali que o Júlio César defende, acaba virando o herói daquela partida. O Rafael Moura, inclusive, meio que não quis bater o pênalti, deixou ali o Luan bater. O Rafael Moura tem uma história no Fluminense, né, campeão brasileiro. Então, assim, foi um episódio muito marcante que todo tricolor vai lembrar daquela defesa ali do Júlio César no pênalti que o Luan acabou perdendo. Minutos depois dessa defesa de pênalti, o volante Richard acabou fazendo o gol que cravou a permanência do Fluminense na Série A do ano seguinte e também a classificação para a Sul-Americana de 2019. Falando de 2019, outro ano bem complicado para o Fluminense ali, pensando em tabela no Brasileirão, né? Foi aquele ano com vários episódios marcantes, né? Que teve o Diniz como técnico, o Oswaldo de Oliveira e também o Marcão na reta final. A partida que mais me marcou, sem dúvidas, naquela campanha do Brasileirão, já brigando para não cair, foi aquele Fluminense-Palmeiras 1-0, que o Marcos Paulo faz um golaço de cobertura no Everton, o Digão salva uma bola em cima da linha também, muito herói ali naquele momento. Aquele gol do Marcos Paulo, aquela reta final do Marcos Paulo que fizeram a gente acreditar que ele viria a ser um jogadoraço, que acabou não acontecendo, né? E o técnico do Palmeiras nesse jogo, vocês lembram quem era? Te daria 3 segundos pra você chutar. 1, 2, 3. Ele mesmo, se você acertou, você é gênio, tá? Mano Menezes, hoje o técnico do Fluminense. Herói. Por aquilo, né? Eu tô falando, obviamente, por aquilo. Letícia, corta essa parte do herói aí que ficou sem sentido nenhum, desculpa. Além do que acontece dentro de campo, né, um episódio que fica muito marcado naquela campanha do Brasileirão, é a discussão que o Oswaldo de Oliveira tem com o Ganso quando o treinador saca o jogador da partida ali. O Ganso começa a discutir com o Oswaldo de Oliveira, chama ele de burro, o Oswaldo reclama também e devolve ali os xingamentos. E na saída do gramado, o Oswaldo dá um dedo do meio para a torcida do Fluminense, o que acabou culminando, obviamente, na demissão dele do cargo ali e acabou entrando o Marcão efetivado até o final da temporada, graças a Deus, né? O Fluminense terminou aquele campeonato com 46 pontos e também se classificou para a Sul-Americana de 2020. Ficou faltando aqui, talvez, o Brasileirão de 2013, mas como foi uma temporada ali que o Fluminense fez de tudo para ser rebaixado e que o pior só não aconteceu porque tiveram 2 irregularidades ali, né, de jogadores do Flamengo e da Portuguesa, o Fluminense estava muito certo naquele momento em conseguir a defesa ali do que era o regulamento e continuar na Série A. Só para lembrar que não foi o Fluminense que pediu anulação de nada, né? Acabou acontecendo. Então o Fluminense não se beneficiou porque quis lutar contra os outros 2 clubes no tribunal. Não, 2 clubes colocaram ali 2 jogadores irregulares, perderam pontos, e o Fluminense, que não tinha culpa nenhuma nisso, tinha muita culpa na campanha que foi ridícula, principalmente depois de um título brasileiro de 2002. Isso aí tinha muita culpa. Mas na escalação de 2 jogadores irregulares, obviamente, não tinha culpa nenhuma. Mas eu acabei não colocando aqui porque não é, de fato, uma fuga do rebaixamento ali com tanto mérito assim. Vocês vão me entender, né? Vale lembrar aqui, eu falei no início do vídeo, mas que o Fluminense, em todos os anos que brigou para não cair, fez 45 ou 46 pontos, que vai garantir o Fluminense na Série A de 2025 se repetir essa pontuação. Inclusive, eu arriscaria dizer que vai garantir até uma Sul-Americana, como aconteceu nos outros anos também. Vale destacar também que o Fluminense nunca foi rebaixado nos pontos corridos. Muita gente, inclusive, não sabe disso, né? Ficam zoando que o Fluminense é rebaixado para aqui, para tal, mas que não sabem que o Fluminense nunca caiu nos pontos corridos. Então esse foi o vídeo desse sábado, rapaziada, nesse clima, infelizmente, de velório que a gente vê partida após partida ali, porque mesmo ganhando, o Fluminense não consegue se desgarrar da zona de rebaixamento, mas a gente espera e torce que dê tudo certo, que seja mais um ano aí de fuga e quem sabe uma vaguinha na Sul-Americana, né? Tomara disputar uma competição internacional no ano que vem. Então é isso, se vocês gostaram do tema, gostaram do conteúdo do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, que é sempre muito importante pra mim, e comentem sugestões de temas para os próximos vídeos. Eu já tenho alguns aqui na cabeça, mas é sempre importante você trazer, né? Porque eu sempre tô lendo os comentários. Então tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo e até o próximo sábado com o Pitacos do Tinoco. Valeu!